Estou chateada com meu esposo, aceitou que nos casássemos já que ambos tínhamos filhos de outro matrimônio. Mas ele está pagando aulas extracurriculares ao seu filho e ao meu não. Quando aceitei me casar com o Nicolás, meu atual esposo, deixei estabelecido desde o primeiro dia de convivência que o nosso lar funcionaria sob uma política inegociável de paridade absoluta entre os nossos filhos. Eu trouxe para a união o meu menino, o Rubem, que sempre demonstrou um talento esportivo nato e uma energia vibrante, enquanto o Nicolás veio com o filho dele, o Luiz, um garoto tímido, metódico e excessivamente calado. Para mim, a única forma de fazer uma família recomposta dar certo era garantir que nenhuma moeda, elogio ou oportunidade fosse concedida a um sem que o outro recebesse exatamente a mesma contrapartida. O Nicolás concordou verbalmente com tudo na época do noivado, mas eu nunca fui ingênua a ponto de baixar a guarda. Sempre mantive meus olhos bem abertos, porque sabia que a família dele nos observava com segundas intenções. Ao longo do nosso primeiro ano sob o mesmo teto, comecei a notar pequenos padrões na rotina que qualquer pessoa desatenta deixaria passar, mas que para mim acendiam alertas vermelhos imediatos. Se o pai do Nicolás visitava nossa casa, ele sempre trazia um livro de ciências ou um jogo de lógica para o Luiz e apenas uma bola comum para o Rubem. Quando questionei o Nicolás sobre essa discrepância sutil, ele me disse que eram apenas presentes alinhados aos gostos individuais de cada menino. Essa justificativa me pareceu uma cortina de fumaça ridícula para mascarar uma preferência calculada. Ficou nítido para mim que existia uma tentativa velada de construir uma superioridade intelectual para o Luiz, rebaixando as ambições atléticas do Rubem a mero passatempo sem valor. A atmosfera começou a ficar sufocante porque passei a registrar cada centavo que entrava e saía das nossas despesas domésticas para tentar mapear onde o dinheiro estava sendo escondido. O Nicolás é engenheiro e sempre manteve uma postura muito reservada em relação a certas contas bancárias, alegando que mantinha aplicações antigas anteriores ao nosso casamento. Eu achava um absurdo um homem casado manter gavetas financeiras trancadas para a própria esposa, principalmente quando tínhamos 2 crianças para criar. Minha intuição me dizia que ele estava montando uma reserva secreta para garantir regalias ao filho dele pelas minhas costas. Eu não podia permitir que o Rubem crescesse com a sensação de ser um cidadão de segunda classe dentro da própria casa. O ápice dessa guerra invisível aconteceu em uma terça-feira comum, quando o Nicolás entrou pela sala com um sorriso triunfante no rosto e uma pasta de documentos debaixo do braço. Ele chamou Luiz para a cozinha com um entusiasmo que raramente demonstrava e anunciou que havia garantido uma vaga para o garoto em um prestigiado acampamento intensivo de robótica aplicada de alto padrão. O programa incluía viagens, laboratórios avançados, hospedagem e um custo que qualquer pessoa sensata sabe que custa uma pequena fortuna. Ele comemorava como se tivesse conquistado um troféu, ignorando completamente que o Rubem estava sentado no sofá assistindo aquela encenação sem receber absolutamente nada equivalente. Aquilo não foi uma simples conquista educacional, foi uma declaração de guerra deliberada contra o potencial do meu filho. O Rubem vinha me pedindo há meses para entrar em uma escolinha de futebol renomada na cidade, um centro de formação que realmente abre portas para categorias de base profissionais e que cobrava uma taxa de matrícula e mensalidades proporcionais àquele nível de treinamento. Olhei para a celebração dos dois e vi claramente a mensagem que o Nicolás queria passar. O filho dele merecia a tecnologia de ponta, enquanto o meu deveria se contentar com a quadra pública do bairro. Meu sangue ferveu na hora, mas me mantive estrategicamente calma para confrontá-lo na hora certa. Assim que o Luiz saiu da cozinha para guardar os folhetos no quarto, chamei o Nicolás no canto e exigi que ele fizesse a inscrição do Rubem na escolinha de futebol naquela mesma semana. Expliquei com toda a clareza do mundo que, pela regra da nossa casa, se havia verba para bancar um projeto de robótica para o filho dele, havia a obrigação moral e contratual de bancar a academia de futebol para o meu. Para minha surpresa, o Nicolás simplesmente me olhou com uma frieza inacreditável e disse que o orçamento familiar daquele mês estava no limite. Ele teve a audácia de me pedir calma e sugerir que adiássemos a matrícula do Rubem para o semestre seguinte, quando as contas supostamente estariam mais folgadas. A recusa foi a confirmação definitiva de todas as minhas suspeitas. O Nicolás estava mentindo na minha cara para boicotar o futuro do meu filho. Ele pretendia criar um abismo de oportunidades entre as 2 crianças para colocar o Luiz em um patamar inalcançável enquanto deixava o Rubem estagnado. Essa desculpa de orçamento apertado era um insulto à minha inteligência, já que minutos antes ele estava festejando uma vaga em um dos programas mais caros do país.
Percebi que se eu ficasse de braços cruzados esperando a boa vontade dele, o Rubem seria sabotado pelo resto da infância por um padrasto mesquinho. Decidi que cabia a mim restabelecer o equilíbrio e fazer cumprir a igualdade que havíamos jurado. Esperei pacientemente até a noite cair e observei a rotina da casa com precisão milimétrica. Quando Nicolás entrou no banheiro para tomar o banho demorado de costume, caminhei até o escritório dele onde o computador pessoal estava ligado e desbloqueado. Sem nenhum peso na consciência, abri a página do Internet Banking que ele frequentemente deixava salva nas abas do navegador para monitorar suas movimentações. Eu não estava fazendo nada de errado, estava apenas auditando as finanças da minha própria família para proteger os direitos do meu filho biológico. O sigilo excessivo dele era a prova de que algo escuso estava sendo ocultado de mim. Ao navegar pelas contas, encontrei rapidamente uma aplicação com liquidez diária apresentando um saldo considerável, muito superior ao que seria necessário para cobrir os custos escolares normais. O valor disponível cobria com folga a matrícula e o pacote semestral da escolinha de futebol do Rubem. Ver aquele dinheiro acumulado me encheu de uma indignação legítima, pois comprovou que a conversa de falta de verba era pura manipulação psicológica para nos desestabilizar. Ele tinha os recursos na mão e preferia inventar dificuldades a estender a mão para o meu menino. Com as mãos firmes e a convicção de quem cumpre uma missão de justiça distributiva, preenchi os dados bancários da agremiação esportiva e autorizei a transferência do valor integral da anuidade de treino do Rubem. Utilizei o token que estava sincronizado na própria tela e finalizei a operação em questão de segundos. Ao ver a tela de confirmação da transação com o comprovante emitido, senti uma profunda sensação de dever cumprido. Eu não estava tirando vantagem de ninguém, estava apenas equalizando uma balança que o meu marido tentava descompensar de maneira covarde e calculista. Fechei a janela bancária, apaguei o histórico recente para evitar interpretações distorcidas e voltei para a cama fingindo ler um livro como se nada tivesse acontecido. Cerca de 2 horas depois, quando já estávamos nos preparando para dormir, o celular do Nicolás emitiu um sinal sonoro estridente com a notificação push do aplicativo do banco. Ele pegou o aparelho distraidamente, mas a expressão dele mudou em uma fração de segundo, empalidecendo antes de se transformar em um choque absoluto. Ele olhou para a tela, olhou para mim e começou a gaguejar perguntando se eu sabia o que significava aquele débito de alto valor direcionado a uma escola de esportes. Levantei-me da cama e o encarei de frente, sem recuar um único centímetro diante daquele falso espanto. Gritei que sabia perfeitamente do que se tratava e que fui eu mesma quem realizou a transferência para impedir o plano sórdido dele de humilhar o meu filho. Disse na cara dele que havia descoberto a farsa do orçamento apertado e que não toleraria um esquema financeiro dentro da minha própria casa para favorecer o Luiz enquanto o Rubem era jogado para escanteio. Afirmei categoricamente que a minha atitude era um ato de legítima defesa conjugal e patrimonial, e que se ele achava que eu assistiria calada à discriminação do meu filho, ele havia se casado com a mulher errada. O Nicolás me olhava paralisado, como se a criminosa da história fosse eu e não ele com suas mentiras descaradas. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você invadiu a conta bancária do seu marido enquanto ele tomava banho. Usou o dinheiro dele sem autorização para pagar um curso do seu filho e ainda tem a coragem de chamar isso de legítima defesa? Roubar o parceiro sob o pretexto de igualdade entre enteados é crime financeiro básico, não justiça familiar. Resposta da OP. Crime é criar uma criança sob o mesmo teto tratando-a como se valesse menos do que a outra só por não carregar o mesmo sangue. Casamento é comunhão de vida e de recursos, e se ele decidiu esconder dinheiro para bancar privilégios exclusivos para o filho dele, eu apenas executei a partilha correta que a hipocrisia dele tentou evitar. Usuário anônimo 2 diz: você por acaso parou para pesquisar se esse curso de robótica custou realmente o que você imaginou antes de surtar e drenar a conta dele para enfiar seu filho no futebol? A sua comparação parece completamente desmedida e fruto de pura paranoia competitiva. Resposta da OP. Pouco me importa o valor exato na ponta do lápis, porque a intenção por trás do ato era evidente para qualquer um que não seja cego. O objetivo do Nicolás era criar uma casta superior dentro de casa para ostentar conquistas e diminuir o Rubem, e eu não preciso de tabela de preços para identificar uma manobra de humilhação psicológica. Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde aquela discussão no nosso quarto e o comportamento do Nicolás apenas confirmou que existia um complô muito maior sendo orquestrado pelas minhas costas.
Em vez de sentar comigo como um homem adulto para alinhar o orçamento e admitir que errou ao priorizar o Luiz, ele armou um escândalo vitimista. Fez as malas do garoto na manhã seguinte e foi se refugiar na casa dos pais dele. Para mim, ficou transparente como água que a família paterna inteira estava mancomunada para criar um cerco contra mim e o Ruben, tentando blindar o patrimônio deles e nos isolar socialmente. Essa fuga repentina não era tristeza, era uma estratégia covarde para reorganizar o esquema deles longe dos meus olhos atentos. Ficar naquela casa vazia enquanto eles se reuniam em segredo começou a me consumir, pois eu sabia que eles estavam inventando narrativas para distorcer a minha atitude perante os outros. Eu precisava de provas concretas sobre o que eles estavam combinando naquela casa de família, onde com certeza passavam os dias arquitetando formas de deserdar o Ruben de qualquer direito futuro. A justiça não se faz no escuro, e quando você lida com pessoas desonestas que operam através de sussurros e reuniões fechadas, você é obrigada a usar as ferramentas disponíveis para se defender. Se eles queriam jogar sujo me excluindo, eu encontraria um meio de ouvir exatamente o que diziam. Lembrei-me de que o Luiz havia deixado para trás um telefone celular reserva antigo, que ele costumava usar apenas para jogos e mensagens esporádicas quando a bateria do principal acabava. Peguei o aparelho na gaveta. Baixei um software de monitoramento remoto que prometia rastreamento em tempo real e reconfigurei as permissões de acesso com uma facilidade impressionante. No entanto, percebi rapidamente que o celular ficava a maior parte do tempo desligado na gaveta do quarto dele, o que não me daria a cobertura contínua de que eu necessitava para desmascarar a família do Nicolás. Eu precisava de um dispositivo que acompanhasse a rotina do garoto sem depender de telas ou recargas constantes. Passei a madrugada pesquisando em fóruns de segurança privada até encontrar um microgravador espião de alta sensibilidade, pequeno o suficiente para ser ocultado em qualquer dobra de tecido. Encomendei o equipamento com entrega expressa, paguei a taxa de urgência e assim que o pacote chegou, planejei a instalação com extremo cuidado. Aproveitei o dia em que o Nicolás veio até a nossa casa pegar alguns uniformes e materiais escolares esquecidos para colocar o plano em prática. Enquanto ele recolhia as roupas no varal, fui até o quarto do Luiz. Peguei a mochila estruturada que o menino usava diariamente para a escola e fiz uma incisão milimétrica no forro interno inferior. Costurei o microgravador dentro do acolchoamento da mochila com uma linha da mesma cor do tecido, garantindo que ficasse absolutamente invisível ao toque e à inspeção visual. Minha lógica era impecável. A mochila iria com o Luiz para a escola, para o carro do pai e para a sala de jantar dos avós, captando todas as conversas conspiratórias que eles tinham sobre mim. Eu estava agindo estritamente como uma mãe protetora que precisava reunir material de defesa contra uma quadrilha familiar que tentava destruir a estabilidade do meu filho. Nenhum juiz ou pessoa sensata poderia me condenar por querer saber a verdade sobre quem pretendia nos prejudicar. Passei os 4 dias seguintes conectando o receptor aos meus fones de ouvido durante horas a fio, ouvindo atentamente cada ruído captado pelo aparelho. A maior parte dos arquivos de áudio consistia em barulhos monótonos de trânsito, conversas banais de recreio entre crianças, rangidos de cadeiras e professores explicando matérias escolares. Mesmo no meio daquela rotina entediante, eu anotava horários e pausas, convencida de que em algum momento eles soltariam uma pista sobre os fundos ocultos do Nicolás. Minha mente trabalhava sem parar, tentando decifrar o subtexto por trás de cada frase dita pelos parentes dele durante o trajeto escolar. No 5º dia de monitoramento, enquanto eu ouvia a gravação do período da tarde, o sinal do microtransmissor começou a apresentar uma estática incomum e foi cortado abruptamente no meio de uma frase. Tentei reconectar a frequência várias vezes pelo computador, mas o dispositivo simplesmente parou de emitir qualquer sinal de vida. Imaginei inicialmente que a bateria compacta havia descarregado antes do prazo previsto ou que o forro da mochila havia abafado a antena receptora. Não me preocupei de imediato, planejando resgatar o aparelho na próxima visita do Nicolás para trocar a carga e reconfigurar a captação de áudio com mais potência. A resposta para o sumiço do sinal veio de maneira brutal na manhã seguinte, quando a campainha da minha casa tocou com uma insistência anormal logo cedo. Abri a porta esperando encontrar um entregador e dei de cara com 2 policiais fardados acompanhados por um oficial de justiça segurando uma pasta timbrada. Eles me olharam com uma severidade desmedida e me entregaram uma notificação judicial de cumprimento imediato. Tratava-se de uma medida cautelar restritiva de urgência emitida por uma vara de proteção à infância e juventude, baseada em uma notícia-crime apresentada pelo Nicolás contra a minha pessoa.
Os policiais me informaram friamente que a mochila havia sido inspecionada pelos pais do Nicolás após o garoto reclamar de um peso rígido e pontiagudo no fundo do tecido, levando à descoberta do dispositivo de espionagem costurado. O documento me acusava formalmente de violação de privacidade de incapaz, espionagem doméstica e vigilância ilegal de menor de idade. A ordem judicial determinava o meu afastamento imediato e total de qualquer local onde o Luiz estivesse, incluindo a escola, o clube e a residência dos avós, estabelecendo uma distância mínima de 500 metros sob pena de prisão em flagrante caso eu descumprisse a ordem. Fiquei estarrecida com o teatro que eles montaram em torno de uma simples medida preventiva de uma mãe aflita. Tentei explicar aos policiais que o gravador era apenas um recurso para monitorar a conduta do meu marido em relação aos direitos patrimoniais do meu filho, mas eles se recusaram a ouvir qualquer argumento, tratando-me com uma frieza burocrática absurda. Para mim, ficou evidente que a família do Nicolás acionou contatos influentes para transformar uma divergência doméstica legítima em um caso de polícia, apenas para me calar e me desmoralizar publicamente perante a vizinhança. Eles recolheram o aparelho reserva que estava comigo e me fizeram assinar a notificação sob a ameaça de me levarem algemada para a delegacia se eu causasse qualquer tumulto. Quando a viatura foi embora, fechei a porta sentindo um ódio profundo da capacidade manipuladora daquela gente. O Nicolás conseguiu inverter a situação de uma forma doentia. Ele, que havia mentido sobre finanças e excluído meu filho dentro de casa, agora pousava de pai protetor e vítima da história. A sensação de impotência foi imensa, mas aquilo só serviu para me provar que eu estava lidando com profissionais da mentira e que eu precisaria de artilharia muito mais pesada para provar o complô. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: costurar uma escuta clandestina na mochila de uma criança de escola primária e achar que está agindo como mãe protetora é o cúmulo da loucura criminosa. Você ultrapassou todos os limites da sanidade mental e merecia ter saído daquela casa direto para uma cela. Resposta da OP. Falar de sanidade de fora é muito fácil quando não é o seu filho que está sendo deliberadamente excluído e sabotado por uma família que faz reuniões a portas fechadas. Mães que realmente protegem suas crias não se intimidam com formalismos hipócritas quando precisam arrancar a verdade de quem opera nas sombras para prejudicar menores inocentes. Usuário anônimo 2 diz: parabéns pela proeza de transformar uma discussão boba sobre mensalidade de escolinha de futebol em uma ordem de restrição policial com risco de cadeia. A sua capacidade de destruir a própria vida e arrastar a polícia para o meio das suas alucinações é quase impressionante. Resposta da OP. A polícia só esteve na minha porta porque a família do Nicolás usou a influência e os contatos que possui para mover o aparato estatal contra uma mulher desprotegida. Eles montaram esse circo jurídico justamente porque sabem que eu estava a um passo de descobrir onde eles enfiam o dinheiro que negam ao Rubem, mas eles não vão conseguir abafar a minha voz tão facilmente. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e a guerra com o Nicolás subiu para um nível completamente insustentável. Com o processo de divórcio formalmente instaurado e as acusações absurdas pesando contra mim, ficou evidente que a justiça comum e os advogados tradicionais estavam todos comprados pela narrativa dele. Eu vi as petições do advogado do Nicolás me pintando como uma mulher desequilibrada e percebi que ele estava gastando rios de dinheiro para comprar testemunhos e montar um dossiê falso para me desmoralizar. Se ele tinha um esquema estruturado para manipular o sistema, eu precisava de alguém que trabalhasse fora das amarras da burocracia para desenterrar os podres daquela família. Foi então que decidi usar praticamente todas as economias que eu guardava em uma conta pessoal para contratar o Sebastian, um investigador particular autônomo que me foi recomendado em fóruns da internet. O Sebastian não tinha licença formal de detetive, o que para mim era uma grande vantagem, pois significava que ele não prestava contas a corporações corruptas e não teria medo de cruzar certas linhas para conseguir a verdade. Paguei a ele um adiantamento substancial em dinheiro vivo para que colocasse a empresa de engenharia do Nicolás sob vigilância e investigasse as entranhas daquela escola de robótica, que eu continuava convicta de ser uma fachada para a lavagem de dinheiro da família dele. Enquanto Sebastian fazia as averiguações externas, eu não conseguia ficar de braços cruzados esperando sentada em casa. Resolvi conduzir a minha própria operação de inteligência de campo para mapear o fluxo do dinheiro que o Nicolás se recusava a dividir com o Rubem. Passei semanas a fio estacionando o meu carro com vidros escuros em frente à agência bancária principal onde o Nicolás mantinha a conta jurídica da empresa dele.
Ficava ali por horas, sob um calor insuportável, armada com uma câmera teleobjetiva, tirando fotos compulsivas de todos os gerentes caixas, clientes frequentes e até das placas dos veículos que estacionavam na vaga privativa da diretoria. Eu tinha certeza absoluta de que o Nicolás utilizava laranjas para desviar recursos da conta empresarial para contas não declaradas no exterior, tudo para não ter que dividir nada comigo na partilha do divórcio. Para comprovar essa tese, adotei uma rotina noturna de vigilância implacável. Eu esperava a agência fechar e os funcionários da limpeza colocarem os sacos de lixo reciclável na calçada lateral para revirar o material em busca de comprovantes descartados. Coletei centenas de canhotos de depósitos rasgados, extratos parciais de caixas eletrônicos jogados no chão e folhas de rascunho com anotações manuais que os correntistas deixavam para trás. Levei todo aquele lixo para a mesa da minha sala de jantar e passei noites inteiras sem dormir, cercada por fita adesiva, canetas marca-texto e lupas. Comecei a cruzar os códigos de barras dos recibos com os números das agências e os horários das minhas fotos de vigilância. Na minha interpretação, que era perfeitamente lógica para qualquer mente perspicaz, a sequência de números nos terminais bancários continha padrões criptografados que revelavam transferências cruzadas para paraísos fiscais. O Sebastian me mandava relatórios genéricos sobre a rotina do Nicolás, e eu usava essas informações para alimentar um documento colossal que provaria a fraude perante qualquer autoridade. Depois de semanas de trabalho exaustivo, montei uma pasta encadernada de 50 páginas com recortes de recibos colados, fotografias de funcionários do banco com anotações em vermelho e gráficos feitos à mão que detalhavam o que eu chamei de rede de blindagem patrimonial ilícita do Nicolás. Aquele dossiê era minha obra-prima de investigação, a prova material definitiva de que a recusa em pagar o futebol do meu filho era parte de um esquema bilionário de ocultação de bens. Eu me sentia invencível, certa de que no dia da audiência preliminar eu assistiria ao desmoronamento público do meu ex-marido e de seus advogados arrogantes. O dia da audiência preliminar de conciliação e fixação de alimentos na vara de família finalmente chegou. E entrei na sala de audiências com a cabeça erguida e a minha pasta debaixo do braço. O Nicolás estava sentado ao lado do advogado dele, com uma postura cansada e sem olhar nos meus olhos, o que interpretei como puro medo da verdade que estava prestes a vir à tona. Quando o juiz abriu a palavra para que as partes expusessem suas alegações preliminares sobre a capacidade financeira do casal, interrompi o meu próprio advogado. Levantei-me da cadeira com um ar solene e coloquei o meu dossiê de 50 páginas diretamente sobre a mesa do magistrado. Declarei em alto e bom som que estava entregando a prova cabal de que o Nicolás mantinha contas clandestinas no exterior e operava uma máfia de sonegação através de códigos bancários para desviar o patrimônio que pertencia por direito à criação do meu filho. O juiz olhou para mim com uma expressão de absoluta perplexidade e começou a folhear as páginas da pasta com um desdém visível. Ele passou exatamente 2 minutos passando os olhos pelas fotos borradas de caixas de banco, pelos pedaços de recibos colados com fita adesiva e pelos meus esquemas gráficos desenhados com caneta marca-texto colorida. O magistrado fechou a pasta com uma pancada seca na mesa, tirou os óculos e me encarou com uma severidade que gelou a sala. Ele declarou que aquele material era um amontoado de ilações delirantes, fruto de uma obsessão sem nenhum respaldo na realidade ou valor probatório legal, representando um insulto à seriedade do poder judiciário. O juiz foi além. Afirmou que a minha conduta de juntar lixo bancário e perseguir funcionários configurava litigância de má-fé da pior espécie e tumulto deliberado do processo judicial. Sem qualquer compaixão, ele aplicou uma multa pesadíssima contra mim no valor de 10 salários mínimos por conduta temerária e atentatória à dignidade da justiça. Fiquei paralisada na cadeira enquanto ouvia a decisão absurda daquele homem de toga. O advogado do Nicolás apenas assentia com a cabeça com um cinismo asqueroso, enquanto o meu próprio defensor tentava a todo custo conter o prejuízo pedindo desculpas formais pelo meu comportamento. Saí daquele fórum me sentindo completamente ultrajada por um sistema que protege os sonegadores e pune as mães corajosas que se dedicam a investigar a corrupção familiar. Aquele revés financeiro com a multa foi um golpe duro nas minhas contas já combalidas. Mas a minha mente continuava convicta de que o juiz havia sido orientado a abafar o caso para não desmantelar o esquema da família do Nicolás. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: a mulher pegou pedaço de extrato rasgado da lixeira da agência, tirou foto de cliente aleatório na fila do caixa,
Colou tudo com fita crepe numa pasta escolar e achou de verdade que ia impressionar um juiz de direito como se fosse uma agente secreta da CIA. O nível de desconexão com a realidade dessa pessoa precisa ser estudado pela psiquiatria urgente. Resposta da OP. Você e esse juiz preguiçoso sofrem da mesma limitação cognitiva de quem não consegue enxergar um palmo além do óbvio. Os registros de transações de caixas automáticos possuem algoritmos de roteamento que qualquer analista financeiro independente sabe identificar, e só porque vocês não entendem de criptografia básica não significa que os desvios do Nicolás não estejam ali documentados. Usuário Anônimo 2 diz: você gastou todas as suas reservas bancárias pagando um picareta sem licença e tomando multa pesada na justiça por litigância de má-fé, quando esse mesmo dinheiro teria pagado uns 5 anos adiantado da escolinha de futebol do seu filho. A sua obsessão paranoica conseguiu custar o futuro do menino que você jurava estar defendendo. Resposta da OP. Isso não foi gasto, foi um investimento tático indispensável para desmontar a farsa financeira em que o Nicolás se apoiava para nos subjugar. Pagar a mensalidade do futebol com o meu dinheiro seria aceitar a derrota e validar a mentira dele, enquanto desmascarar a fraude na raiz trará uma compensação muito maior para o futuro do Ruben a longo prazo. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde que os relatórios e perícias financeiras oficiais foram finalmente juntados aos autos do processo. E a realidade veio a público de uma forma que me deixou completamente sem chão perante a lei, embora eu saiba muito bem a engrenagem que opera por trás desses papéis. A quebra oficial de sigilo bancário solicitada no divórcio teve os laudos concluídos pelos peritos judiciais, e o resultado desmontou formalmente tudo que eu havia construído, expondo detalhes que a defesa do Nicolás manteve trancados a 7 chaves até o momento exato em que puderam me golpear com força máxima no processo. A primeira revelação destruidora que constava no relatório oficial era sobre o tal acampamento de robótica do Luiz. Ficou comprovado por documentos autenticados e ofícios internacionais que o Nicolás nunca desembolsou um único centavo de mensalidade, taxa de inscrição ou qualquer custo daquele programa. O Luiz havia participado no ano anterior de uma Olimpíada Nacional de Ciências e Lógica para estudantes do ensino fundamental e conquistou uma medalha de ouro que lhe rendeu uma bolsa de estudos de mérito acadêmico integral, custeada por uma fundação filantrópica internacional de fomento à tecnologia. A celebração do Nicolás naquele dia era pelo mérito intelectual do garoto e pela gratuidade da vaga, e não por ter pago uma fortuna com o dinheiro da casa como eu tinha certeza absoluta. A segunda bomba do laudo pericial foi ainda mais devastadora para minha situação jurídica e acabou com qualquer esperança de me defender alegando igualdade patrimonial familiar. A conta bancária que eu acessei às escondidas enquanto o Nicolás tomava banho não era uma reserva oculta do casamento e muito menos uma poupança conjunta disfarçada. Tratava-se de um fundo fiduciário restrito e blindado judicialmente, deixado em testamento pelos falecidos avós maternos do Luiz após a morte da mãe do menino, com cláusula expressa de destinação exclusiva para o custeio do ensino superior do garoto no futuro. O Nicolás constava no cadastro bancário apenas como inventariante e gestor formal, sem autorização legal para movimentar aquele dinheiro para despesas correntes da nossa casa. Isso significava na prática que ao transferir a anuidade do futebol do Ruben a partir daquela aplicação específica, eu não mexi no dinheiro do meu marido, mas sim subtraí fraudulentamente o patrimônio privativo de uma herança de um menor de idade tutelado por lei. O banco e os administradores judiciais do espólio dos avós maternos do Luiz foram notificados da quebra do fundo e da movimentação atípica não autorizada, agindo com uma fúria processual implacável contra mim. O Conselho Gestor do Fundo Fiduciário protocolou uma ação civil e criminal autônoma contra a minha pessoa por apropriação indébita majorada, fraude eletrônica e desvio de patrimônio de incapaz. Quando meu advogado me explicou a gravidade da situação no escritório dele, fiquei em choque ouvindo que eu agora figurava como ré em um processo criminal gravíssimo que prevê pena de reclusão e reparação integral de danos com juros e correção. Ele me olhou nos olhos e disse com todas as letras que a minha tese de paridade doméstica não tinha nenhuma sustentação jurídica e que a minha única saída para não ser presa era confessar o erro, devolver o dinheiro imediatamente e tentar um acordo de não persecução penal. Eu me recusei terminantemente a baixar a cabeça e admitir culpa por algo que continuo considerando uma armadilha institucional. Para a minha cabeça, essa história de bolsa de mérito acadêmico para uma criança e fundo blindado por avós mortos soa conveniente demais para ser uma verdade pura e simples.
É evidente para mim que a família materna do Luiz e o Nicolás costuraram essa estrutura jurídica complexa no passado justamente para blindar o menino contra futuras esposas e garantir que nenhum outro filho tivesse acesso aos mesmos padrões de vida. A Fundação de Robótica e a instituição bancária se uniram para produzir documentos impecáveis que desviassem o foco da desigualdade evidente que existia sob o meu teto. A escolinha de futebol do Rubem, ao receber a intimação judicial sobre a origem ilícita dos fundos transferidos, cancelou sumariamente a matrícula do meu filho para evitar envolvimento com a polícia e reteve parte do valor para cobrir custas administrativas e prejuízos de imagem. O meu menino acabou perdendo os treinos e ficando sem o esporte que tanto amava. Tudo por causa da burocracia desumana desse sistema que prioriza contratos antigos em detrimento da dignidade de uma criança viva que mora na mesma casa. O Rubem chorou ao ter que devolver o uniforme, e vê-lo naquela situação só aumentou a minha revolta contra o Nicolás e seus esquemas blindados. Os administradores do fundo fiduciário conseguiram uma ordem de bloqueio cautelar das minhas contas bancárias restantes para garantir o ressarcimento do valor desviado, me deixando sem margem financeira até mesmo para comprar mantimentos básicos sem a ajuda da minha mãe. O meu ex-marido agora caminha pelos corredores do tribunal com a aura de um pai injustiçado e zeloso que defendeu a memória da falecida esposa e o futuro do filho contra uma madrasta usurpadora. Essa inversão de papéis é o aspecto mais revoltante de todo esse pesadelo, porque ninguém se dá ao trabalho de analisar o sofrimento psicológico que o Rubem passou ao ser preterido dentro da própria sala de estar. Estou agora à beira de uma audiência de instrução criminal, com o Ministério Público formalizando a denúncia contra mim e com o risco iminente de ter meus bens penhorados para ressarcir um garoto que já tem todo o futuro garantido por heranças e bolsas internacionais. A sensação de estar cercada por uma muralha de leis feitas sob medida para proteger os ricos e criminalizar as mães que lutam por equidade é desesperadora. Ainda assim, mesmo com todos esses laudos periciais assinados e carimbados na minha frente, eu me recuso a aceitar que a intenção do Nicolás não era exatamente me empurrar para esse abismo para se livrar de mim e do meu filho de uma vez por todas. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz, então quer dizer que o menino era um prodígio que ganhou Bolsa Integral Internacional por puro mérito em Olimpíada de Ciências. O dinheiro da conta era a herança sagrada deixada pela mãe falecida e você roubou o fundo universitário de um órfão para pagar escolinha de futebol pro seu filho? É o caso mais espetacular de karma e vergonha pública que já vi na internet. Resposta da OP. Vocês compram qualquer historinha bonita com selo internacional sem questionar como essas bolsas são realmente distribuídas nos bastidores dessas elites acadêmicas. Essa narrativa de meritocracia infantil e herança intocável é a desculpa perfeita criada por advogados caros para justificar porque uma criança tem tudo enquanto a outra é tratada como lixo dentro da mesma casa. Usuário anônimo 2 diz, você conseguiu cometer apropriação indébita majorada contra um incapaz, violar a privacidade do menino, tomar uma multa por má-fé e agora vai responder processo criminal com risco real de condenação e penhora. Você destruiu a sua própria vida financeira e jurídica por pura ganância e inveja do enteado. Resposta da OP. A lei deste país é desenhada exatamente para isso. Criminalizar e esmagar a mãe que se rebela contra a exclusão do próprio filho, enquanto protege o patrimônio acumulado de quem já tem privilégios de berço. Eu não tive ganância alguma, apenas não aceitei me ajoelhar perante a hierarquia podre que o Nicolás tentou impor dentro do casamento. E vou sustentar a minha verdade até o fim. Atualização 4. Já se passou um ano desde o início desse pesadelo jurídico e o desfecho de todo esse processo selou a minha ruína formal perante a sociedade. Exatamente como as cartas marcadas daquele tribunal haviam planejado desde o princípio. A sentença definitiva de divórcio foi homologada pelo juiz de família sem me conceder absolutamente nenhum direito à pensão alimentícia compensatória, partilha de bens ou qualquer fração do patrimônio acumulado pelo Nicolás durante o tempo em que estivemos juntos. O magistrado acatou integralmente a tese de culpa exclusiva e conduta desleal grave, tratando-me na sentença como uma fraudadora que utilizou o casamento como instrumento de expoliação patrimonial contra o cônjuge e o filho menor, além de sair do matrimônio com uma mão na frente e outra atrás. Fui condenada no âmbito civil a restituir integralmente cada centavo retirado do fundo fiduciário do Luiz, acrescido de juros abusivos, correção monetária acumulada e honorários sucumbenciais pesadíssimos. O tribunal determinou a penhora de 30% de qualquer rendimento formal que eu venha a oferir nos meus futuros empregos até a liquidação total da dívida.
o que praticamente inviabilizou a minha recolocação profissional no mercado financeiro e administrativo. Minhas contas correntes permanecem sob vigilância eletrônica judicial, e qualquer saldo residual que entra é automaticamente confiscado para amortizar a conta do menino. No processo criminal pela apropriação indébita do patrimônio do incapaz, meu advogado foi obrigado a negociar um acordo judicial extremamente humilhante para que eu não fosse condenada a uma pena privativa de liberdade em regime fechado. Fui submetida ao cumprimento de 2 anos de serviços comunitários obrigatórios em uma creche pública municipal aos fins de semana, além de ter que comparecer mensalmente ao fórum para assinar o livro de presença e comprovar ocupação lícita. Ter que limpar salas e servir refeições sob a vigilância de assistentes sociais enquanto vejo a família do Nicolás desfrutar de viagens e tranquilidade é uma tortura psicológica diária que corrói o meu estômago. O meu círculo social foi completamente dizimado pelas fofocas venenosas e pelas distorções que o Nicolás e seus parentes espalharam por toda a cidade após a conclusão dos processos. Amigas de anos que frequentavam a minha casa simplesmente pararam de responder às minhas mensagens. Me bloquearam nas redes sociais e fingem que não me conhecem quando cruzam comigo no supermercado. Fui expulsa do grupo de mães da antiga escola do Rubem e rotulada pela vizinhança como uma mulher perigosa e descompensada. Até mesmo alguns familiares meus se afastaram, dizendo que eu passei dos limites e que deveria procurar ajuda psiquiátrica em vez de insistir em teorias conspiratórias. O Nicolás e o Luiz desapareceram completamente da nossa realidade, tendo se mudado para um condomínio fechado de alto padrão em um bairro nobre, longe do alcance de qualquer contato. Soube por terceiros que o garoto embarcou recentemente para a Europa para participar da 2ª etapa do programa científico daquela fundação de robótica, sendo tratado pela imprensa local como um jovem gênio exemplar. Enquanto isso, o meu pobre Rubem foi obrigado a ser transferido para uma escola pública precária da periferia, longe das quadras de treinamento e dos amigos de infância. Carregando o peso da frustração de ter seus sonhos esportivos interrompidos pela maldade de um sistema que nos esmagou sem piedade. O Rubem hoje me olha com uma expressão distante e confusa, incapaz de compreender a dimensão da batalha que travei para tentar garantir a ele um destino melhor do que a mediocridade a que queriam nos condenar. Ele parou de pedir a escolinha de futebol e passa a maior parte do tempo calado no quarto humilde que alugamos em um bairro afastado, afetado pelo isolamento a que fomos submetidos. É doloroso ver o meu filho pagar o preço da covardia alheia, mas tenho certeza de que quando ele atingir a maturidade entenderá que tudo o que fiz foi um ato de amor desesperado de uma mãe que se recusou a vê-lo rebaixado. Passo as minhas noites em claro navegando em comunidades fechadas e fóruns alternativos na internet, onde relato detalhadamente como as varas de família, os bancos e as fundações de ensino constroem estruturas jurídicas blindadas para marginalizar filhos de casamentos anteriores. Encontrei nesses espaços virtuais centenas de pessoas que compartilham histórias parecidas e que reconhecem a existência de uma rede institucional subterrânea desenhada para massacrar financeiramente as mães que ousam desafiar o poderio de famílias tradicionais. Passar horas digitando relatórios e desabafos naquelas páginas é a única coisa que ainda mantém a minha mente ativa e focada em não me render. Eu me recuso terminantemente a derramar uma única lágrima de arrependimento moral por ter invadido aquele computador ou por ter costurado aquela escuta na mochila do garoto. Aquelas ações foram respostas legítimas, necessárias e perfeitamente proporcionais à provocação covarde de um homem que me enganou no altar prometendo igualdade e depois usou heranças e bolsas de estudo para humilhar o meu sangue dentro da minha própria casa. Se o mundo inteiro hoje me aponta o dedo e me chama de criminosa, é porque o mundo é covarde demais para encarar a podridão dos acordos de bastidores que sustentam esses lares perfeitos de fachada. Vivo hoje em uma situação de miséria material com o salário penhorado, a reputação destruída e o nome manchado nos registros policiais. Mas a minha consciência permanece absolutamente intocável. Eu fui a única pessoa lúcida dentro daquela casa que teve a coragem de enxergar o complô financeiro que estava sendo montado diante dos nossos olhos e de agir com firmeza para tentar salvar o meu filho da submissão. O tempo se encarregará de desmascarar a farsa do Nicolás, do Luiz e de toda aquela família hipócrita, e quando a poeira da história finalmente baixar, todos verão que a minha suposta loucura era, na verdade, a única visão lúcida e corajosa de toda essa tragédia.